Bonjour à tous, bienvenue au port de Lisbonne, le plus beau port du monde, dans la plus belle ville du monde, la ville de Lisbonne. Je suis sûr que vous appréciez notre port, notre ville, notre sécurité, notre culture et notre patrimoine, ainsi que notre cuisine exceptionnelle. Je suis sûr que vous reviendrez et soyez sûr que vous serez toujours le bienvenu. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir la conférence mondiale sur les villes et les ports après 20 années. Je tiens donc à remercier à M. Edouard Philippe et toute l'équipe de l'AIVP d'avoir choisi notre porte pour accueillir cette conférence. Je suis sûr que cette conférence nous apportera à tous de nouvelles idées, de nouveaux projets, de bonnes pratiques qui serviront d'exemple à tous dans notre travail et nos décisions concernant nos territoires et nos ports. Pour le port de Lisbonne, situé au cœur de la ville et de la région de Lisbonne, toutes les questions liées à la décarbonisation, à la transition digitale et à la relation ville-port sont au centre de nos préoccupations et de notre stratégie de développement du port de Lisbonne. Et maintenant, si vous me permettez, je continue à portugais. Une belle langue aussi. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, meu amigo Carlos Moedas, engenheiro Carlos Moedas, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, Senhora Embaixadora de França, Senhor Presidente da IVP, Monsieur Edouard Philippe, ilustres representantes dos municípios e autoridades portuárias, empresas e académicos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos ao Porto de Lisboa. Gostaria de começar por expressar, em nome dos portos de Lisboa e de Setúbal, um reconhecimento e agradecimento à IVP por ter aceito o desafio lançado pela APL para o regresso, 20 anos depois, da Conferência Mundial de Cidades e Portos a Lisboa. E pela escolha do Porto de Lisboa como anfitrião desta edição, que contempla o lançamento do Prémio Antoine Rufenacht como símbolo de celebração das melhores práticas mundiais no desenvolvimento sustentável da relação Porto-Cidade. Agradeço também à Fundação Champalimau, em nome da Administração do Porto de Lisboa, por ter aceito desde a primeira hora a realização deste evento naquele que é o expoente máximo da ciência e inovação nos domínios da saúde e medicina em Portugal. Para o Porto de Lisboa, este evento simboliza não apenas a co-organização de um encontro de relevância internacional, mas também o nosso compromisso inabalável com o desenvolvimento sustentável das nossas cidades portuárias. Somos um porto com uma história singular, que se fez cidade e se tornou cais da Europa. Somos um dos portos mais antigos do mundo, situado no estuário do Tejo, a maior zona úmida de Portugal e uma das mais importantes da Europa, localizado na maior área metropolitana de Portugal, que reúne cerca de 3 milhões de habitantes e abrange 11 municípios. Somos muito mais do que uma infraestrutura de entrada e saída de mercadorias. Somos porto de abrigo, de natureza e biodiversidade, apoiando uma vasta gama de atividades, incluindo passageiros, contentores, granéis, bancas, turismo, náutica de recreio e desporto, indústria, reparação naval e cruzeiros. Neste vasto território do Porto de Lisboa, estamos cientes da grandeza dos desafios de amanhã. Conceitos como alterações climáticas, eficiência energética, economia circular, digitalização, inovação e relação Porto-Cidade são agora parte integrante do nosso léxico. Mais do que nunca, as cidades e portos precisam de unir forças para se reinventar, aproveitando os legados do passado e construindo um futuro mais sustentável e resiliente. A nossa visão é clara e ambiciosa. Centra-se num porto verde, inteligente e resiliente, onde a cidade e o porto são parceiros indissociáveis no desenvolvimento sustentável. Aspiramos a ser um porto de referência entre os portos europeus, um centro dinâmico de criação de riqueza e inovação para as empresas, que direta ou indiretamente integram este setor. Queremos ser reconhecidos não apenas pela nossa dimensão económica,
mas como uma força motriz que gera valor partilhado para as comunidades, fortalecendo o impacto socioeconómico e a projeção internacional de Lisboa e desta região. Permitam-me destacar um marco de grande relevância para o Porto de Lisboa e para a nossa missão coletiva de sustentabilidade. A administração do Porto de Lisboa foi chamada a assumir um papel de liderança na coordenação de comitês de sustentabilidade em fóruns europeus do setor portuário, como é o caso da Cruise Europe e da Expo, a Associação Europeia de Portos Marítimos. Este é um reconhecimento do nosso compromisso e do trabalho que temos realizado, colocando-nos na linha da frente dos debates e decisões sobre práticas sustentáveis nos portos europeus. No contexto destes reconhecimentos, permita-me realçar o feito internacional alcançado pelo Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa e pela cidade de Lisboa. O terminal foi distinguido pela segunda vez como melhor terminal de cruzeiros da Europa e Lisboa foi eleita melhor destino de cruzeiros da Europa na 4ª edição dos prestigiados prémios World Cruise Awards, cuja cerimónia decorreu já este ano na Madeira, e estes prémios devem ser motivo de grande orgulho para todos nós. O terminal de cruzeiros reafirma o seu estatuto como referência internacional ao conquistar este título pela segunda vez, superando terminais de renome internacional, destacando-se pelas condições excepcionais de acolhimento, integrando harmoniosamente a cidade e o Rio Tejo. Este reconhecimento é fruto do empenho conjunto do Porto de Lisboa, das autoridades locais e das entidades de turismo na criação de uma experiência única para todos os que escolhem Lisboa como destino. O Terminal de Cruzeiros de Lisboa é uma obra que honra a arquitetura portuguesa, ao mesmo tempo que posiciona Lisboa entre os melhores portos da Europa e é um símbolo de hospitalidade e de inovação ao serviço da cidade e do turismo nacional. Neste segmento, temos dado passos importantes na sustentabilidade, com a criação do Comitê Consultivo para a Sustentabilidade da Atividade de Cruzeiros em Lisboa, um marco fundamental para a valorização da ligação entre o Porto e a cidade. Este memorando foi assinado com stakeholders estratégicos, reflete o empenho em desenvolver cidades portuárias sustentáveis, harmoniosas e preparadas para acolher cada visitante e cidadão com responsabilidade e visão de futuro. Para concretizar a nossa visão de futuro na relação Porto-Cidade, permitam-me destacar alguns dos projetos em curso. Desde logo, o Ocean Campus, que será apresentado nesta conferência pelo arquiteto Falcão de Campos, um projeto que estamos a desenvolver numa área de 64 hectares que se inicia neste local, onde estamos, e se estende até Oeiras, representando uma iniciativa colaborativa desenvolvida em parceria com os municípios de Lisboa e Oeiras e que estabelece um hub de economia azul alicerçado na inovação, investigação e mobilidade sustentável. Este projeto integrador reposicionará a área metropolitana de Lisboa no cenário internacional como referência em economia azul sustentável. Outro projeto, assente num modelo colaborativo entre o Porto, a cidade e a academia, a APL, em parceria com a Nova IMS, arrancou um novo projeto, o Smart Port LX, para a monitorização ambiental inteligente da atividade do Porto de Lisboa e utilização eficiente de energia e recursos hídricos. Na agenda da inovação, lançámos em parceria com o Fórum Oceano este ano a primeira edição do programa Inovação do Porto de Lisboa, o TAGS Inove, procurando implementar projetos piloto para a transição energética e digital que beneficiarão o Porto e a cidade. Porque assumimos como elemento inegociável no desenvolvimento do Porto de Lisboa a promoção de uma melhor integração e diálogo com a cidade, avançamos com a requalificação do património da nossa responsabilidade. Destaco a recuperação das Garras Marítimas de Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos, já em curso, e do restauro e conservação dos morais de Almada Negreiros, apoiados pela World Monuments Fund. Na cultura e património, numa parceria estratégica com a Câmara Municipal de Lisboa e o Turismo de Lisboa, estamos a desenvolver o Centro Interpretativo dos Morais de Almada, nas Garras Marítimas, e que se integra num movimento mais amplo de requalificação do património histórico edificado e do restauro de um bem portuário e cultural de grande importância nacional. Em 2025, iniciaremos a intervenção de requalificação do passeio marítimo da Doca de Alcântara, com a criação de espaços verdes, de mobilidade suave, com espaços recreativos e para expressão artística. Em todos estes projetos é importante salientar o excelente espírito de colaboração que o Porto de Lisboa tem recebido da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o meu colega e amigo engenheiro Carlos Moedas,
Estou certo que o trabalho conjunto que temos vindo a desenvolver é revelador de uma vontade conjunta em preservar e melhorar o nosso território, o património natural e cultural da nossa cidade e em desenvolver a atividade portuária do nosso porto, o Porto de Lisboa. Em parceria com o município de Oeiras, e é devido salientar e agradecer publicamente a disponibilidade, a visão estratégica e o empenho com que o Porto de Lisboa tem sempre podido contar para o seu desenvolvimento da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e desde já um muito obrigado em nome de toda a administração do Porto de Lisboa ao Dr. Isaltino Moraes. Como município de Oeiras estamos a fazer uma história nova, concluindo um protocolo que visa regularizar e atualizar diversos protocolos de gestão partilhada e títulos de utilização do domínio público marítimo, alguns vigentes desde os anos 90, que foram pioneiros no relacionamento da administração do Porto de Lisboa com os municípios da sua área de jurisdição. Resultado desta frutuosa colaboração entre o Porto de Lisboa e o município de Oeiras, estabeleceu-se um protocolo de gestão e exploração das zonas de estacionamento e dos espaços envolventes da Frente Ribeirinha de Algés, bem como o usufruto de espaços de atividades e lazer, como a vulgarmente designada Praia de Algés. São também exemplo desta parceria entre o Porto de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras, o benefício e em benefício da cidade e dos seus cidadãos, a parceria na concretização dos eventos promovidos, apoiados pela Câmara Municipal de Oeiras no terrapleno de Algés. É também exemplo o acordo para a intervenção e preparação do reforço da proteção marginal do passeio marítimo de Algés e da linha ferroviária de Cascais, que permitirá obviar de forma mais duradoura as recorrentes derrocadas causadas nos períodos de forte agitação marítima. Minhas senhoras e meus senhores, a relação Porto-Cidade, para nós, não é apenas um conceito. É uma prática contínua que exige colaboração, diálogo contínuo e competências inovadoras e sustentáveis para adotar as melhores práticas em toda a nossa atividade. Mas é também um percurso de transformação. A adesão à Agenda 2030 da AIVP, que hoje se concretiza, é mais do que uma formalidade. É um compromisso que nos impulsiona a agir e a transformar o Porto de Lisboa num modelo de porto sustentável e inteligente e representa o reforço da ligação das suas cidades ao Porto, o empenho em atuar de forma sustentável e harmoniosa e a determinação em ser um destino que acolhe cada visitante e cada cidadão com responsabilidade e visão de futuro. E é também um apelo à colaboração internacional, pois acreditamos que só trabalhando em conjunto com outras cidades e portos poderemos alcançar os objetivos comuns que temos para o futuro. Esta conferência é, pois, uma oportunidade única de partilhar ideias, experiências e boas práticas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais sustentável para os nossos portos e para as nossas cidades. A AIVP tem sido um grande parceiro nesta jornada e ao longo dos próximos dias tenho a certeza de que as discussões que teremos irão enriquecer ainda mais este processo de transformação. Com este espírito, convido todos a participarem ativamente nas discussões desta conferência, partilhando ideias e experiências que ajudarão a moldar o futuro das cidades portuárias. Juntos, portos e cidades, construiremos um caminho para um futuro mais verde, inovador e inclusivo. Muito obrigado a todos. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour vos propos sur l'harmonie des territoires Villeport qui nous réunissent aujourd'hui pour 3 jours. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Carlos Humberto de Carvalho, premier secrétaire du comité exécutif de l'aire métropolitaine de Lisbonne. C'est un plaisir de revoir Carlos Humberto, qui a été administrateur de la IVP pendant plusieurs années, et je le remercie de sa présence. Bonjour, bem-vindos a Lisboa, à região metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa é o somatório de 18 vontades, 18 presidentes, 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa tem tido uma articulação harmoniosa, tão harmoniosa quanto possível, com os 18 territórios da área metropolitana de Lisboa. Nós, eu pessoalmente, tenho muito gosto em estar convosco, em rever alguns de vós. Bem me lembro quando, há cerca de 2 décadas, comecei a participar nos fóruns de debate da AIVP,
Na altura era presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, hoje substituída pela Área Metropolitana de Lisboa, e bem me recordo das reflexões e dos avanços que, entretanto, nestas 2 décadas fomos conseguindo e fomos articular. Relembro uma ideia central que hoje é um dado adquirido, passou a ser parte integrante do nosso cotidiano, que é a ideia de que os portos fazem falta às cidades. E os portos só existem integrantes, associantes, articulantes, de forma tão harmoniosa quanto possível com as cidades. Tenho a convicção profunda que a atividade económica ligada aos portos é indispensável à região metropolitana de Lisboa. Sim, a Lisboa, a Oeiras, a Setúbal, onde se localizam as suas principais infraestruturas. Mas o Porto de Lisboa, particularmente Lisboa, tem disseminado por praticamente todos os municípios da área metropolitana de Lisboa territórios e atividade. Eu próprio fui presidente de uma Câmara em que o Porto de Lisboa tinha uma importante atividade. Não tinha a dimensão que tem Lisboa ou Setúbal, mas é preciso que o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal tenham esta visão alargada da região, da sua importância para a região, da sua importância para o desenvolvimento económico, da sua importância para a sustentabilidade. É preciso ter presente, como o Sr. Presidente aqui pôs e sublinhou, as questões da inovação, da tecnologia, do ambiente, da sustentabilidade, das relações laborais, da relação com a cidade, da relação com os cidadãos e não apenas com a cidade. E nós temos que aproveitar o Porto, o Rio Tejo e o Rio Sado, e o oceano também, para dar melhor qualidade de vida, dar melhor sustentabilidade, dar mais diversidade económica e dar melhores condições para que a área metropolitana de Lisboa seja cada vez uma cidade, um concelho, uma região de uma visão alargada, integrada, que continua a crescer. A região metropolitana de Lisboa é a mais importante região do ponto de vista populacional, económico, cultural, científico, tecnológico, dos saberes. Mas nós queremos continuar a crescer. Nós, região, queremos continuar a crescer. Mas queremos continuar a crescer com um objetivo central. É servir melhor o país. O país fica melhor servido se Lisboa, região de Lisboa, crescer. E para este crescimento da região de Lisboa, precisamos, de forma cada vez mais articulada e mais sustentada, que o Porto de Lisboa e Setúbal também cresçam e ajudem a desenvolver toda a região. A todos vós, bem-vindos, muito obrigado e desejo-vos excelente trabalho. Merci beaucoup, Monsieur de Carvalho. C'est toujours un plaisir d'entendre qu'effectivement, l'ambition est de créer des villes portuaires qui soient au service de leur pays, et on connaît toute l'importance de ces villes, et d'où l'importance de ce réseau, l'importance de votre présence pour porter leur parole. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Isaltino Moraes, maire d'Oeiras, qui est donc la commune qui jouxte juste Lisbonne en aval. Je vous en prie, Monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon collègue Carlos Moedas vous donnera, en français, vous donnera les bienvenus à Lisbonne. Mais moi, je vous dis que à 200 mètres d'ici, à côté d'ici, est située la plus belle ville au Portugal. La ville d'innovation à l'éducation, technologie, la ville des poètes.
je vous invite à visiter le Parc des Poètes, à Oeiras. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, caro amigo José Carlos Moedas, Senhor Primeiro Secretário da Área Metropolitana de Lisboa, Senhor Presidente do Porto de Lisboa, minhas senhoras e meus senhores, caros especialistas e convidados. É com grande honra que dou início a esta conferência, um espaço de reflexão e debate que reúne as cidades e os portos, duas forças vitais que juntas moldam o nosso presente e o nosso futuro. É especialmente significativo que este encontro aconteça aqui, na Fundação Champalimau, um lugar que simboliza a ciência e a inovação, visão e compromisso com o progresso sustentável. O tema que nos reúne, cidades e portos, é mais do que uma mera relação geográfica. É parte da história das nossas cidades e corresponde a uma visão estratégica que exige hoje, mais do que nunca, um compromisso renovado com a sustentabilidade. Os portos são motores económicos locais e globais, mas também são espaços de enorme impacto ambiental e social. Por isso, precisamos garantir que a atividade é conduzida com responsabilidade, respeitando os equilíbrios dos ecossistemas e do nosso planeta, bem como das comunidades que o rodeiam. Este é o grande desafio do nosso tempo: alinhar desenvolvimento económico com sustentabilidade ambiental e social. Aqui, no estuário do Tejo, temos um exemplo claro de como a cooperação entre municípios pode ser determinante para o sucesso desta missão, e se é certo que Lisboa acolhe o Porto, tal não dispensa a imperiosa necessidade de boa articulação e, inclusivamente, políticas comuns entre os diversos municípios que partilham o estuário do Tejo. E esta colaboração para sustentabilidade e proteção ambiental dos nossos recursos deve mesmo ir para além das questões portuárias. Por exemplo, Lisboa, Oeiras e Amadora partilham ribeiras que desaguam no Tejo. E rios, alguns chamam-se rios, já morto toda a gente chama rio. São a prova concreta de que nenhum desafio ambiental é isolado. Estas águas que percorrem as nossas cidades refletem a qualidade do nosso cuidado com o território e o grau de coordenação das nossas ações. A sua conservação e tratamento exigem um esforço conjunto que transcenda fronteiras administrativas e que una os nossos municípios num compromisso firme e contínuo. Tudo isto está ligado. Neste sentido, é com particular entusiasmo que destaco a recente iniciativa do Governo em criar uma empresa pública para o desenvolvimento da zona ribeirinha que liga Lisboa e Oeiras. Esta decisão abre caminho para a concretização do ambicioso projeto do Campos do Mar, que não é apenas uma visão arquitetónica ou territorial, mas um paradigma de como podemos gerir os nossos recursos de forma inteligente e sustentável. E aqui não resisto a referir que, realmente, durante muitos anos, o Porto de Lisboa separou os municípios. Eram os municípios que insistiam em ter uma intervenção mais próxima com o Porto de Lisboa. Curiosamente, à medida que o poder local democrático se foi consolidando, as coisas alteraram-se e agora é o Porto de Lisboa que nos une. É uma coisa extraordinária. E é o Porto de Lisboa que nos une porque tem propósitos de planeamento do território que não tem sido conseguido através de uma articulação e cooperação intermunicipal. Quero com isto dizer que, quando uma ribeira ou um rio nascem num concelho, por exemplo, na Amadora, passa por Oeiras, desagua em Lisboa, se por razões da subida das marés, do assoreamento das ribeiras, a cheia não se faz sentir onde desagua
mas no concelho mais próximo, que é Oeiras, o município de Oeiras tem que intervir no território de Lisboa para desassorear a Ribeira para que não haja cheias em Oeiras. Isto acontece porque não há planeamento intermunicipal. Tudo sacode a água do capote. O Ministério do Ambiente, os municípios que se entendam. A Câmara da Amadora diz que a Ribeira nasce lá, mas que não tem nada a ver com a Foz. A Foz também não tem nada a ver com o do meio. Não é? E, portanto, quem sofre? O do meio. É a razão porque eu defendo há muitos anos que o Presidente da Câmara de Lisboa, independentemente do partido a que pertence, devia ser o Presidente da área metropolitana de Lisboa. Predominam as questões políticas, é Presidente da área metropolitana de Lisboa, um Presidente de Câmara, representante do partido que tem mais câmaras municipais, independentemente do perfil, independentemente do peso político, etc. E, portanto, o Presidente da Câmara de Lisboa, naturalmente, com frequência, se alheia daquilo que é determinante na área metropolitana de Lisboa. Portanto, meu caro Carlos Moedas, este meu pensamento já é antigo. Eu acho que era fundamental que o Presidente da Câmara de Lisboa fosse o Presidente da área metropolitana de Lisboa. Isto na ausência, obviamente, na ausência de uma região metropolitana. Porque, na realidade, o Porto de Lisboa e as cidades e vilas que realmente constituem este estuário teriam só a beneficiar se realmente houvesse uma política de planeamento do território de uma forma integrada. E não posso deixar também de chamar a atenção para o facto de, no momento em que se prevêem grandes investimentos na área metropolitana de Lisboa, a que o Porto não é alheio porque vai ter grandes reflexos na própria gestão do Porto. Novas ferrovias, novo aeroporto, nova ponte, nova travessia do Tejo, rodoviária e ferroviária, que do nosso ponto de vista está totalmente errado. Fazer uma ponte rodoviária de Chelos Barreiro é uma facada da cidade de Lisboa, mas pelos vistos não querem ver. A ponte de Chelos Barreiro devia ser exclusivamente ferroviária e aqui, de Algés para a Trafaria, fazia uma ponte ou um túnel rodoviário. E aí, toda a área metropolitana de Lisboa beneficiaria com isso. A verdade é que, anunciados todos esses investimentos, ainda não me apercebi que houvesse qualquer tentativa de revisão do chamado PROT. Já ninguém se lembra. O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa. É fundamental que isso aconteça. O Oeiras tem, pois, o privilégio de estar profundamente envolvida neste projeto, que em breve contará com a chegada da nova IMS, mas atenção, a ideia de uma empresa que congregue Lisboa, Oeiras, o Porto de Lisboa e todo este território, obviamente que é um passo importante na organização, no desenvolvimento de toda esta área. A IMS, uma referência global em inteligência de dados e gestão. O contributo desta instituição será crucial para criar modelos inovadores que integrem tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento económico, transformando a Frente Ribeirinha no exemplo global de boa gestão urbana e ambiental. Aliás, é sonho de Lisboa, Oeiras e Cascais, pelo menos, e julgo que vai-se juntar Louros também, provavelmente dentro de 4 ou 5 anos teremos condições de disponibilizar um passeio marítimo que ligará a Parque Expo ao Guincho. Portanto, julgo que não faltará muito tempo. Oeiras, dentro de 4 ou 5 anos, terá o seu passeio marítimo totalmente concluído. E, naturalmente, que temos contado nessa matéria com a cooperação do Porto de Lisboa, visto que a parte que falta é justamente de Passo de Arcos a Caxias e depois da Cruz Quebrada, justamente aqui a esta zona, sendo que os projetos que o Sr. Presidente do Porto de Lisboa anunciou e que são naturalmente apoiados totalmente pela Câmara Municipal, significam uma nova etapa e uma nova atitude de relacionamento entre a Câmara de Lisboa, entre a Câmara de Oeiras e o Porto de Lisboa. Enquanto município, por isso, reafirmamos o nosso compromisso em colaborar ativamente no desenvolvimento desta Frente Ribeirinha, que apresenta um potencial extraordinário. Não se trata apenas de um projeto territorial.
Trata-se de um investimento na qualidade de vida das nossas comunidades, na preservação do meio ambiente e na proteção do estuário do Tejo como um símbolo de inovação sustentável. Convido todos os presentes a ver esta conferência como uma oportunidade única de inspirar e se inspirarem. Que possamos sair daqui com ideias claras, parcerias fortalecidas e uma determinação renovada de fazer das nossas cidades e portos exemplos globais de sustentabilidade e progresso. O meu obrigado, desejando-vos um excelente trabalho ao longo desta conferência. Muito obrigado. Monsieur le maire, merci pour vos propos qui appellent à la cohésion territoriale autour de ce magnifique fleuve qu'est le Tage et autour du port de Lisbonne. Nous sommes très chanceux aujourd'hui, donc, parce qu'en fait, nous avons les deux plus belles villes portuaires du monde avec nous et les deux maires des plus belles villes du port du monde avec nous. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Carlos Moedas, maire de Lisbonne, qui va conclure cette cérémonie d'ouverture. Bon dia, bonjour, good morning, bienvenue à Lisbonne, bienvenue à cette belle ville de Lisbonne. Tout d'abord, remercier mon cher Premier ministre et maire de l'Havre, Édouard Philippe. Merci d'être là, merci d'être venu. C'est très important pour nous, c'est très important pour moi. Vous le savez, Madame l'ambassadrice, que je suis un très grand ami de la France. Et un très grand francophile et aussi francophone. Mes enfants sont à moitié portugais et à moitié français. Et donc pour moi, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Mais aussi le plaisir de recevoir personnellement Édouard Philippe. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup par son travail comme maire, mais aussi comme Premier ministre. Il a toujours été une vraie inspiration pour moi. Meu querido Presidente Isaltino, muito obrigado pelas tuas palavras. Não posso dizer mais sobre elas, apenas agradecê-las, mas penso que elas são justas e bem ditas. O meu querido Presidente Carlos Correia, aqui do Porto de Lisboa, o Carlos Humberto, da área metropolitana. And now I'll switch to English because I know that a lot of people here don't speak French or Portuguese. And so I wanted to tell you welcome to the great city of Lisbon. It is an enormous pleasure for me to have you here, because this city has had for centuries, for a millennia, really a relationship with the sea that is unique. The name of Lisbon, when it was created by the Phoenicians, 1,200 years before Christ, so you're talking about 1,000 years before Christ, it was Alice Ubo. Alice Ubo meant for the Phoenicians safe harbor. Safe harbor. So that was the name that the Phoenicians gave to the city, because it was a place that people felt safe. And I think that in the days that we're living, it's a very important statement. Then the Romans called it Olisipo, based on the story of the Greek hero Ulysses, and they kept that name for everything that was part of this city. The journey of Ulysses, the journey at sea. And so it was basically founded by Ulysses in the mythology. So here in Lisbon, I think that the ocean, the sea, is really everywhere. When you look in the city, you feel it in the air, you feel it in the streets, you feel the sea everywhere. I think that Lisbon people, they have a lot of trouble when they go to other cities where there's no contact with the sea. It's like something misses. You feel like in the Havre that you need that. You need that to breathe. And that's something that only people that live by the sea understand. We are just 5 minutes from the Tower of Belém. You know that Belém in Portuguese means Bethlehem. And so that's the Tower of Belém. And here in this place, this amazing foundation, Gulbenkian, it was here that myself as a European Commissioner for Science, Research and Innovation, we signed a treaty with South Africa and at the time with Brazil to do more research in the Atlantic in the south.
The European Commission for ages looked at the Atlantic just to the north, but we never looked into the south. And so it's exactly in this place. But you only look at the tower that you see just from here. You look at the tower that has something kind of interesting. It's a Gothic tower, but with a twist that merges Gothic with a unique maritime patterns, which is only possible in Lisbon, if you think about it, because we're discovering the broad ocean became really part of the imaginary. I think that probably the twist of the Portuguese people is that we are always with the ocean in our minds. And the tower that you see reflects that very well. It's like something that stands in between us and the river. And so it's symbolic because it's basically in between the known and the unknown. Every time I go by there, and I run here every Sunday, I look at the tower and you look at oh, this is what I know and this is what I don't know. And so it reflects this somehow feeling that we have as people of Lisbon of safety and danger, of idleness and ambition, and between the past and the future. So ports are a driving force that can lead us further. And when we talk about great challenges ahead, such as climate change or the green transition or sustainability or culture, ports must be at play. And I think that's what the work that I've been trying to do with my colleagues, Isaltino as the mayor just next door, but also with the metropolitan area and with Carlos Correia with the Port of Lisbon. And so, you know, that's why facing this frontier in between the known and the unknown, between the past and the future, ought to make that change alongside our ports. That's something that for us today, if you look at the challenges that we have, the challenge as Europe, I'm not even talking about the challenges as cities, I mean the challenges we have, the challenge of sustainability. We have chosen, Lisbon is chosen as one of the 100 cities in Europe that will be carbon neutral by 2030. So that's a statement. We're saying that there's 100 cities in Europe that will be carbon neutral 20 years before the European Union will be. So we are kind of pushing, like the target is coming 20 years. And we are fully committed to do that. And I hope that you will have the time to visit some of the things that we're doing in this city. Adapting and mitigating climate change. We have today the biggest works on adaptation for climate change in Europe. We are basically building 2 tunnels that will help my colleagues like Isaltino and others to avoid the floods. It's a tunnel that comes from the top of the mountain with 5.5 meters of diameter and goes up to the river. And another one, exactly from Chelas to Beato, also to avoid flooding. It's probably the major works. I mean, by the way, also always involved with the power of the technology of French companies. SPI Batignolles, they are the ones that are digging this amazing tunnel. With, by the way, with the driver that is a Portuguese and French man that came back to his country of origin. So if you look at sustainability today, you look at that adaptation, but you also look at the power of mitigating the pollution, of creating things that people understand and people feel as theirs. You know, you cannot just ask people, you have to give something to people. And that's why today in Lisbon, public transportation is free for the young and the elderly. Second, that I wanted to mention in this conference is about the role of ports and the role of cities towards welfare. You know, the Port of Lisbon, it's very important for the city. But if the Port of Lisbon is not contributing for the welfare of people, then people feel that they are not connected. So with Carlos Correia, we had a very difficult decision to make. Was for the people that arrive in the cruise ships to pay a tax. It was not easy, but you know, was a way of unite people of Lisbon with the fact that tourism is there, but tourism is paying for the city.
and is contributing for the city to be a better city, and to clean the streets, and to have better gardens, and to have services that those people bring to the city. And so we reached that agreement, and today publicly I want to thank Carlos Correia for what you did, because without you it would be impossible. And so this connection of ports with people, and I think that Isaltino said it brilliantly, it's not just the connection with the city, it's the connection with the citizens of the city. And so that connection is when the port is giving something to the people. And yes, at the metropolitan level, your work is absolutely crucial. The third point that I have to make, because it's also something that unites us very much in between Carlos and I, and also with Isaltino. You know, ports are about peace. And a moment that we're living of war, it's good to think about moments where this link that ports made into peace and tolerance. And, you know, in 1941, a lot of people that were fleeing the Second World War, Jewish refugees like Hannah Arendt, like Marc Chagall, Lawrence, like so many, Max Ernst, they came from the port à Marseille to the port of Lisbon, and then went to the United States. And we had a very beautiful moment here, just next to here, where we found these pictures from a man called Roger Kahn, that he photographed the moments of these refugees walking into the port. And he then made all these beautiful pictures. The pictures were lost for decades. And then we found the pictures. We made a nice show of the pictures. We invited the family. And the family didn't know that he was a photographer. Because after the trauma of the war, he was not even able to tell the family what his life was before. And so, with that, I think that the responsibility that we have as mayors, as presidents of these associations in the ports, is that the ports are also that link to peace and tolerance, that cities are the center. You know, this city was the city of openness for centuries. Next to the town wall was the Jewish quarter. You go to Moraria, was the Arab quarter. And there was the Christians, and everybody lived together very well. And I think that we have to fight for that, and only cities can do it. So, someone that linked us also because of that is Antoine Rufnacht, the founder of this association, who will give and gives the name to the award that we'll hand. And I think he was an amazing mayor for France, but also an example for the world. I remember Le Monde describing him in his obituary, saying that a free man in thought and in action. And for all of us, much more than that. Because today, I think that you look at the mayors, and we are always moderate people. I see my friend Carlos Humberto. He comes from a very different political party than mine. And, you know, we are mayors. We know that it's not about ideology. I mean, Isaltino, we agree on politics normally, so we are from the same kind of background. But, you know, my mayor friends, what party? I don't care. We care about people. And I think that Antoine Rufnacht was exactly that. And I think this is also what Edouard Philippe represents today as a politician. And Edouard said once about Antoine de Rufnacht, guide, seigneur, maître. Duca, signore, maestro in the original. That was Antoine Rufnacht means for all of us. Guide, seigneur, maître. Et on a besoin des hommes comme lui,
et on a besoin de futur. Et ce futur, c'est la paix et la tolérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos propos. Je remarque effectivement que tous les interlocuteurs de cette cérémonie d'ouverture, qui jouent un grand rôle dans le devenir de ce territoire, ont exprimé leur volonté de faire ensemble. Cette volonté, ils vont la rappeler d'ici quelques minutes en signant l'agenda 2030 de l'AIVP en faveur de la ville portuaire durable. Cet agenda qui est décliné autour de 10 thèmes, eux-mêmes déclinés des 17 objectifs du développement durable. Alors bien sûr, l'AIVP n'est qu'une ONG. L'AIVP n'a aucun pouvoir coercitif, aucun pouvoir réglementaire. Signer cet agenda, c'est un acte politique, c'est un acte d'engagement, c'est un acte de vouloir mettre les politiques publiques au service des villes, au service des ports, au service des citoyens et du bien-être des populations, tel que ça vient d'être souligné. Donc ça sera un grand plaisir pour nous. La force de cet agenda, c'est qu'il est issu du travail de vous tous réunis aujourd'hui à Lisbonne. C'est un travail rédactionnel collaboratif qui a été mené sur 2 ans, je vous rappelle, en 2018 et 2019. Et donc de plus en plus de villes s'engagent dans cet agenda. Les dernières signataires ont été la ville et le port de Saint John au Canada, la ville et le port de Québec, le port de Bordeaux encore la semaine prochaine. Et ça sera un grand plaisir d'ici quelques minutes de signer cet agenda avec les représentants du territoire de Lisbonne.